Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Nossa aula aqui de geografia para o concurso de Abreu e Lima, nível superior. Nossa aula aqui rápida. Por favor, aí, quem já está nos assistindo, confirmar aí se estão ouvindo direitinho, se estão conseguindo ver direitinho. Pessoal aí que entrou aí, tá ouvindo direitinho? Como é que tá o áudio? Tá certo? Vamos começar, tá? Só esperando o pessoal chegar aqui, fazendo aqui os últimos ajustes, os últimos preparativos. Fazer essa aula aqui bacana, que serve aí para tantas outras, né? Tantos outros concursos, né? Especificamente o pessoal aí que vai fazer o concurso de Abreu e Lima, professores, nível superior. O áudio tá bacana aí, o pessoal aí que tá chegando. O pessoal aí tá chegando. Vamos embora. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite aí quem tá chegando aí, o Anderson, a Vanessa Maria, Débora, Marília. Tô vendo aqui, tá? Há um certo delay, mas eu tô vendo aqui, acompanhando vocês aí que estão chegando. Bem, pessoal, gostaria de dar uma boa noite para vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Elias, tá? Sou professor, ministro aulas em vários lugares e um desses lugares é aqui o ICD Concursos, né? É um prazer estar aqui. Também aí o espaço que foi cedido pela equipe do ICD Concursos, tá bom? Essa live ela é dedicada aí para o concurso de Abreu e Lima, né, nível superior, os professores. Hoje a gente vai fazer um papo aqui, né? Vai ter um papo aqui super descontraído sobre população brasileira. É um dos assuntos que caem dentro da temática, né? Dentro do cronograma de geografia para essa prova. Então a gente vai bater um papo aqui sobre a população brasileira, tá certo? Estão me ouvindo direitinho, por favor, aí quem está assistindo, confirma se está saindo o áudio direitinho, se está dando para me entender, ok? Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. É, Vou desaparecer aqui por um tempo, tá? A gente vai ficar aqui de olho nos slides aqui e eu vou ficar aqui sempre acompanhando. Quando tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente vai começar a responder aqui, né? Em tempos eu vou fazer a abertura para a pergunta e vocês vão fazendo aí, ok? Bem, fique à vontade. Vamos ter um papo aqui. Vamos tentar fazer uma aula aqui bem dinâmica, tranquilo? Bem, pessoal. Tranquilo, gente. Vamos lá. Vamos começar.
Nosso papo hoje vai ser sobre população brasileira, tá? Algumas características gerais, tá certo? Então vamos lá, gente. Primeiro ponto, a gente precisa entender hoje, o Brasil, ele está em qual colocação em relação à população mundial, né? É uma coisa que a gente precisa entender muito bem, tá? Então, assim, até pouco tempo, a gente sempre falava isso, que o Brasil ele era o quinto maior país em população do mundo, né? Mas as previsões é até que a população brasileira crescesse num ritmo até um pouco mais acelerado. Mas com informações do ano passado, o IBGE nos revelou que o Brasil ele perdeu uma colocação no ranking da população, tranquilo? Então o ranking da gente ficou mais ou menos aí, como vocês podem ver aqui nos slides, tá? A gente ficou aí o primeiro colocado. Nós temos a China, né? A China com 1,4 bilhão de habitantes. É muita gente, né? Não é brincadeira, é muita gente, né? Em segundo colocado, a gente tem aí a Índia. A Índia com 1,3 bilhão de habitantes. Muita gente pra caramba, né? Já reparamos aí que são dois países asiáticos, né? Em terceiro lugar, o título vem para a América, falamos dos Estados Unidos, né? Com 329 milhões de habitantes. A gente percebe aí que tem uma diferença muito grande, né? Do segundo colocado para o terceiro. A concentração populacional é muito grande na Ásia, né? Principalmente na China e na Índia. Em quarto lugar, nós voltamos para a Ásia. Vamos lá para a Indonésia, com 266 milhões de habitantes. Bem, antigamente, até nas últimas informações que nós tínhamos sobre população, nós tínhamos aí o Brasil em quinto colocado, né? O Brasil tinha cerca de 190 milhões de habitantes, um pouco mais que isso, 193 milhões de habitantes, e nós éramos o quinto colocado, né? Mas o Paquistão apresentou um ritmo de crescimento bem mais acelerado que o Brasil e ultrapassou o Brasil, né? O Paquistão hoje conta aí com 220 milhões de habitantes, tá? E o Brasil, nosso país, ele ficou em sexto colocado, né? Atualmente aí com 210 milhões de habitantes. Não é pouca coisa, tá? Que fique bem claro aí que essas diferenças aí são os 6 maiores países em população, tá? População absoluta. Mas aí fica uma evidência muito grande de que os países asiáticos, né, estão aí disparados, né, em nível de população. Lembrando que o nosso planeta possui cerca de um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. A gente percebe por quê, né? E né, a Ásia lá na frente, né? A China, a Índia, a Indonésia, o Paquistão, todos são países asiáticos, tá? Ficando aqui com a América, os Estados Unidos, terceiro colocado, o Brasil em sexto. Beleza. Então a gente já fez esse primeiro apanhado de informações aqui para a gente poder começar a nossa aula, tranquilo? Então, para estudarmos mais um pouco sobre a população brasileira, como é que a gente deve entender quais são os conceitos mais utilizados, como é que essa contagem é realizada, como tudo isso é preparado e por que o estudo populacional, demográfico, ele é importante, né? A gente vai falar tudo isso na aula de hoje. Vamos passar aqui. Bem, eu vou sair aqui da frente, tá? Relaxa aí. Nós iremos começar falando sobre alguns conceitos importantes que caem nas provas e é importante que vocês saibam. Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo aí sabem muito bem o conceito esses conceitos aqui demográficos. Esses aqui são os mais utilizados, são os mais vistos, então acredito que não será um grande problema, tá bom? Eu vou sair aqui da frente para que fique aí melhor visualização de vocês. Bem, vamos lá. Estamos aqui falando sobre conceitos demográficos convencionais, ou seja, aqueles que são mais utilizados, beleza? Vamos lá. O primeiro deles é super importante a gente saber sobre população absoluta, tá? População absoluta. O que é população absoluta? População absoluta é o número total de habitantes de um determinado local, município, estado, região ou país, né? A gente está falando aqui especificamente do Brasil, né, de país, né, a nível nacional,
Mas é importante que população absoluta é um conceito que se encaixa a vários níveis, né? Então, a nível municipal, estadual, regional ou nacional, né? A nível de país. Beleza. Nessa contagem da população absoluta entra todos os habitantes, tá certo? Seja ele brasileiro ou não, seja ele estrangeiro ou não, tranquilo? Então, por exemplo, tem gente que pensa que a população, né, de um país, a população absoluta, são apenas aqueles que são naturais, nacionalizados brasileiros, mas não. A população absoluta ela faz referência a todos os habitantes que residem naquele país. Então, por exemplo, imigrantes vivem aqui no Brasil, eles entram dentro dessa contagem da população absoluta, beleza? Vamos continuar. População relativa. Esse conceito aqui ele é muito interessante, o conceito de população relativa. Lembrando que população relativa, como está descrito aí, e população e densidade, densidade demográfica. Opa, deixa eu voltar aqui. E densidade demográfica, nós estamos nos referindo à mesma coisa, tá? Então, possa ser que em algum momento tenha lá população relativa ou densidade demográfica, nós estamos falando da mesma coisa, tá bom? O que é população relativa ou densidade demográfica, né? Densidade demográfica, gente, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é a quantidade de habitantes dividida pela área do país. Lembrando que densidade demográfica ela pode ser a nível municipal, a nível estadual, regional ou ao país, né? A nível nacional. Lembrando, como a gente está fazendo referência aqui ao Brasil, então iremos nos referir a nível de país, tá bom? Então, população relativa ou densidade demográfica é a quantidade de habitantes pela área do país, tranquilo? Então, esse dado ele nos ajuda a perceber se um país tem uma grande concentração populacional e uma área pequena ou vice-versa, né? Através desse cálculo, a gente consegue perceber qual é a densidade, qual o nível de aglomeração que esse país possui. Lembrando que esse dado é uma média, então a gente não vai ter aí, não significa dizer que o resultado dessa conta aí ele seja um padrão no país inteiro. Não, nós estamos nos referindo a uma média, tranquilo? Qualquer dúvida vocês vão deixando aí nos comentários, tá? Bem, taxa de natalidade. Taxa de natalidade, ela faz referência, gente, ao número de pessoas que nascem a cada mil habitantes ao longo de um ano, tá? Então, a taxa de natalidade é uma ótima informação para que a gente possa aí tá sabendo qual o nível, né, de, como podemos dizer, o crescimento de um país, qual é o ritmo. Isso vai depender muito da taxa de natalidade, tá? Lembrando que só entra na contagem, né, as crianças nascidas vivas, né, porque vocês sabem muito bem que pode acontecer de uma criança nascer morta, né? Então, ela vinha, enfim, vocês entenderam. Então, leve em consideração o número, os nascimentos, né, de crianças vivas a cada 1.000 habitantes ao longo de um ano, tá? Então, a gente vai ter a taxa de natalidade. Já a taxa de mortalidade é o inverso, né? É o número de óbitos por 1.000 habitantes ao longo do ano, tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, vocês, por favor, aí podem falar, tá? Então, esses conceitos são os básicos, né? São os conceitos que são mais utilizados e nas provas caem com muita frequência, né? Então, já vi muita gente se embananar, perder questões, porque não sabia qual era o conceito de taxa de natalidade ou o que era a população relativa. Então, preste atenção que esses detalhes vão fazer toda a diferença na hora da prova de vocês, tá? Continuando. Bem, nós temos aqui o crescimento vegetativo. Deixa eu ver aqui, senão vou acabar atrapalhando aqui. Crescimento vegetativo. Gente, o crescimento vegetativo, ele também pode ser chamado de crescimento natural, tá? Esse crescimento vegetativo ou crescimento natural da população, ele faz referência à diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá bom?
Então, eles fazem um balanço. Eu vou observar aqui a taxa de natalidade, vou subtrair pela taxa de mortalidade e o resultado dessa subtração ele vai ser o meu crescimento natural da população. Dessa forma, eu consigo observar se o meu país ele está crescendo no ritmo acelerado, se ele está com um crescimento negativo, que pode acontecer, é a realidade de países europeus, é a realidade de alguns países, por exemplo, o Canadá, tá? Então, é muito importante essa taxa de crescimento vegetativo, ou também conhecida como taxa de crescimento natural. Beleza? Outras informações importantes aqui são um pouco mais, mais alguns conceitos aqui. Nós temos a taxa de fecundidade, eu acho que vocês já ouviram falar dessa taxa. A taxa de fecundidade, gente, é o número médio de filhos por mulher. Então, é como se fosse uma média de quantos filhos uma mulher na idade fértil, tá? Ela pode ter. Em países mais pobres, a gente vai ter taxas de fecundidades elevadas, né? Mulheres com uma média muito elevada de filhos. Em países ricos, o quadro é diferente, né? Essa taxa de fecundidade ela é bem menor, né? Agora, por que essas características, tá? Em países ricos, né? A gente vai ter a seguinte questão, né? A boa qualidade de vida é um fator, questão de nível de saúde e de acesso à saúde e educação são coisas que contam bastante, tá? E também sobre a taxa de fecundidade em países ricos, né? As pessoas têm acesso aos métodos contraceptivos, né? Camisinha, injeção, remédios, etc. Então isso tudo acaba retardando a, a, a ter filhos. Também nós temos outra situação que é a mulher inserida no mercado de trabalho. Boa parte das mulheres elas pretendem estar dentro do mercado de trabalho, elas querem realizar seu sonho profissional e acabam deixando filho, né, o ter um filho para segundo plano, né? Então, em países ricos a gente sofre com a baixa taxa de fecundidade e, consequentemente, uma baixa taxa de natalidade, tá? Bem, além de que nos países ricos nós temos o planejamento familiar. As pessoas, né, nesses países entendem que ter um filho é uma responsabilidade e também é um custo, né? Você vai gastar bastante, né? Então existe um impacto financeiro. Então, nesses países ricos, eles possuem um planejamento familiar e acabam tendo a quantidade reduzida de filhos ou até mesmo não tendo filho nenhum, tá bom? Outro conceito super importante que cai bastante nas provas de concurso é a população economicamente ativa, tá? Chamada de PEA, tá? Compreende a população economicamente ativa, pessoas de ambos os sexos, que possui aí uma determinada idade que fornece força de trabalho, tá bom? Ou seja, é o grupo de pessoas que possui ali idade produtiva, né? Que tem uma idade que tem condições de trabalhar, que estão trabalhando ou que estão procurando emprego. Essas pessoas estão inseridas dentro da PEA, que é a população economicamente ativa. Nós temos uma seguinte ideia também. No Brasil, por exemplo, é considerado pessoas entre 16 e 65 anos. São pessoas que podem estar dentro da população economicamente ativa. Lembrando que aposentados, pensionistas não entram nessa conta. Por quê? Porque a população economicamente ativa são aqueles que fornecem força de trabalho, beleza? Fornecem força de trabalho. Se eu sou aposentado, né, tem gente que se aposenta com 50 anos, mas beleza, me aposentei. Quer dizer, né? Se aposentavam com 50 anos, né? Agora isso aí já não é mais uma realidade. Mas enfim, uma pessoa que tem 50 anos e se aposentou ou é aposentada por alguma razão, ela não participa da população economicamente ativa. Por quê? Porque ela não fornece força de trabalho. Então ela está fora dessa conta. Tranquilidade? Beleza. A gente vai ver aí população economicamente inativa, é o PEI. Dá-lhe o PEI para vocês aí, tá? Então tem a PEA e o PEI. O PEI, população economicamente inativa, né? Tranquilidade aí, ó. Igor Santos, um abraço aí, meu aluno.
A população economicamente inativa representa todas as pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, ou seja, aposentados, donas de casa que não trabalham fora de casa, jovens sem idade para trabalhar, né? Crianças e adolescentes aí abaixo dos seus 15 anos, tá? Então nós temos essa realidade. Então nós temos aí, vimos agora, população economicamente ativa é a PEA, né? População economicamente inativa que é a PEI, né? Qual é a importância da PEA e da PEI? É importante que um país tenha uma população economicamente ativa grande. Eu não vou falar a sigla para não ficar estranho, tá? Mas um país que tem uma população economicamente ativa grande, isso é bom, porque é um país que possui uma grande força de trabalho, tá? E vocês sabem que a economia ela está voltada diretamente para o trabalho. Se eu tenho uma boa quantidade aí de trabalhadores, uma grande massa de pessoas fornecendo força de trabalho, isso é importante para o país, tá? Isso aí é crescimento. Agora, existem países que sofrem porque tem uma grande PEI, né? Que tem uma população economicamente inativa. São países, gente, que não são países que têm uma população muito velha, tá? Não é o caso do Brasil ainda, mas o Brasil está passando por uma transição, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. O PEI em países ricos, né? França, Espanha, Itália, até no próprio Canadá, são países que estão sofrendo porque a população economicamente inativa é grande e isso prejudica bastante. Por quê? A gente vai ter um país que tem menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas recebendo do governo, né? E isso é ruim, porque todos nós sabemos que quem paga a aposentadoria é a massa trabalhadora. Se eu tenho uma massa de aposentados superior do que a massa trabalhadora, isso sim é um problema, tranquilo? É por essas e outras que o Brasil precisava fazer uma reforma trabalhista há muito tempo, tá? Só para deixar bem claro aqui que isso que a gente está falando tem tudo a ver com reforma da Previdência. Então, se o Brasil tivesse feito a reforma da Previdência há muito tempo atrás, talvez ela não fosse tão severa quanto foi a de agora, né? Então, a gente está pagando aí o preço por esse retardo da reforma da Previdência, porque é fato, né? A população brasileira ela está envelhecendo, tá? E a nossa taxa de natalidade, como a gente já falou aqui, ela está diminuindo, né? O ritmo de crescimento populacional brasileiro ele está diminuindo, como a gente já falou logo no início da aula, beleza? Bem, vamos lá. Vamos fazer aqui a pirâmide etária. Acho que vocês já ouviram falar ou já viram pirâmide etária, o que danado de pirâmide etária é, né? Pirâmide etária nada mais é do que um gráfico, do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Lembrando que as cores são meramente ilustrativas, tá? Ela pode ser qualquer cor, mas ela se configura dessa seguinte forma, né? A pirâmide etária, ela é sempre dividida por gênero, né? Homens e mulheres, e no meio nessa parte central, ela está graduada em faixas etárias, em 4 anos, geralmente, né? Em 4 anos, tá bom? A partir da pirâmide etária, a gente consegue fazer uma avaliação e saber se a maior parte da população brasileira ela é composta de adultos, ela é composta de velhos, de jovens, de que afinal? Tranquilo? Então, é a partir dessa pirâmide etária que nós temos essa conclusão, tá bom? Esse exemplo que vocês estão vendo aí nas imagens é da pirâmide etária do Brasil. Então, a pirâmide etária de cima, ela mostra aí a pirâmide etária do Brasil de 1960. E a gente observa que a base dessa pirâmide ela é bastante larga, né? Bastante larga. E o topo mais estreito, realmente formando uma pirâmide. Já na pirâmide etária dos anos 2000, nós temos uma base um pouco mais estreita, o meio mais largo e o topo também um pouco mais largo. Isso mostra como o perfil da população brasileira ela mudou de lá para cá e continua mudando, tá? Bem, a partir da pirâmide etária a gente consegue perceber o seguinte: olha, a gente consegue perceber que uma pirâmide etária com a base larga significa dizer que esse país tem uma grande quantidade de jovens, né? Um país que tem uma grande quantidade de jovens, né? E quando ele tem um topo fino, né? Significa dizer que ele tem uma baixa quantidade de velhos. Como é que a gente pode interpretar esses dados, né?
Então, por exemplo, se a gente fosse utilizar o gráfico de cima, a gente ia fazer como? Olha, nessa época aí, o Brasil ele tinha uma base larga, ou seja, uma grande quantidade de jovens, tá? E um topo mais estreito. Então, uma pequena quantidade de idosos, que isso pode acabar se traduzindo como baixa expectativa de vida, tá? Baixa qualidade de vida, né? Uma péssima velhice, então isso é problema de saúde, e enfim, sérios, entre outros problemas. Então, isso pode se refletir dessa maneira, tá? Quando a gente observa aí a pirâmide etária dos anos 2000, a gente já observa um pouco a pirâmide etária com a base mais estreita. O que é que isso significa? Olha, a quantidade de jovens no Brasil diminuiu. Isso representa que a taxa de natalidade do Brasil diminuiu. Então, já é um alerta. A gente observa aí que na pirâmide etária de 2000, o Brasil tinha uma grande quantidade de adultos. Beleza, joia. Adultos é bom, né? Porque se reflete em força de trabalho, como a gente já falou anteriormente, tá? E a gente vê também que o topo da pirâmide ela também está mais largo. Isso significa que a qualidade de vida do brasileiro melhorou e a gente vai ter aí mais idosos, né? Pessoas envelhecendo com um pouco mais de saúde. Tranquilo? Agora, é necessário ter cuidado. Tá? Os países ricos estão sofrendo com isso. Né? O que é que está acontecendo nos países ricos? Está acontecendo a pirâmide invertida, que é quando o topo fica extremamente largo e a base bem estreita. O que é que isso significa? Olha, nesses países, a população jovem é pouquíssima, está reduzida, e o país acaba tendo mais idoso. Como eu falei a vocês, economicamente falando, uma grande quantidade de idoso é ruim, porque a gente não vai ter pessoas economicamente ativas, e isso é ruim para o PIB, para a produção econômica de determinado país, tá bom? Então, países ricos apresentam uma base mais estreita, um centro, né, o meio e o topo mais largo, né? Lembrando que a gente sempre tem que dividir essa pirâmide etária em três partes: a base, os jovens; o meio, a parte central, os adultos; e o topo, a gente observa aí os idosos, tá? Em países pobres, qual é a grande característica de uma pirâmide etária de países pobres? Isso já caiu em questões de concursos, tá? Eles colocam lá uma pirâmide etária para você fazer uma avaliação e você vai ter que marcar a alternativa que representa a melhor interpretação para aquela pirâmide. Então é importante vocês perceberem isso aqui, tá? Bem, em países pobres é comum você ter uma base bem larga, tá? Porque a taxa de natalidade em países pobres ela é maior, tá? É comum também ver que em países pobres o topo da pirâmide ele é bem estreito. Isso representa a baixa qualidade de vida, problemas de saúde, enfim, no sistema de saúde daquele país. Isso quer dizer que a longevidade é muito baixa, tranquilo? Então, são esses aspectos que caem nas provas de vestibular também, né? Mas nas provas de concurso e assim por diante. Eu espero que vocês estejam aí prestando atenção, tá? Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários que eu vou. Vez ou outra que eu tô dando uma olhadinha aqui, tá? Eu tô preocupado com o tempo. Mas enfim, vamos embora. Lembrando também que essa live ela vai ficar gravada, então se você depois aí quiser voltar alguma coisa, você vai ter oportunidade posteriormente, tá? Beleza, Brasil. Continuando. Beleza. Nós vimos aqui algumas informações aqui de alguns conceitos básicos demográficos e a gente vem para a seguinte questão. População ou povo brasileiro? Vamos falar especificamente aqui agora. População ou povo brasileiro. Existe diferença, né? Muita gente utiliza esses dois termos como sinônimos, né? População e povo é a mesma coisa, etc. Muito cuidado, porque você pode ser pego na emenda, meu amigo, na hora da prova, tá bom? População e povo brasileiro existe sim uma diferença, tá? E essa diferença está ligada aqui. Eu vou explicar para você agora, tá? Seguinte, população brasileira ou população de modo geral, de qualquer país, lembra daquele conceito que eu falei no início sobre população absoluta, tá? Então, população absoluta, como eu falei a vocês, é a quantidade, o número total de habitantes de um país, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fala que a população de um país é grande, tá? A gente está dizendo que naquele país habitam várias pessoas, independente da sua nacionalidade. Então, se essa pessoa... existe um bairro só de imigrantes chineses, um exemplo, tá? Esse bairro, essas pessoas
também entram na contagem da população brasileira, tá? Então, população brasileira, gente, está se referindo a todas as pessoas que habitam naquele país, independente da sua nacionalidade, se você é estrangeiro ou não, tranquilo? Agora, povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? Gente, o povo brasileiro está ligado a quem nasce no Brasil, ou seja, quem de fato tem o sangue brasileiro, nasceu aqui no Brasil. Beleza? Então, o povo brasileiro é todo aquele que nasceu no Brasil, independente desse ser humano viver em outro país. Então, por exemplo, o camarada nasce no Brasil, Dr. Ray, nasceu no Brasil, mas ele hoje vive nos Estados Unidos, é um médico lá, dos artistas, etc. Mas ele faz parte do povo brasileiro. Ele nasceu no Brasil, independente se hoje ele mora nos Estados Unidos. Tá? E assim por diante, qualquer outra pessoa. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você faz parte do povo brasileiro, independente de onde você morar atualmente, tranquilo? E população são todos que habitam em determinado país, independente da sua nacionalidade, beleza? Então, população e povo brasileiro. Vocês entenderam aí a diferença? Tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se tiver dúvida, deixa aí embaixo. Vamos seguindo. Bem, formação do povo brasileiro. Eu vou sair aqui da frente só um minutinho para que vocês possam... Pronto. Formação do povo brasileiro. O que a gente pode entender, tá? O povo brasileiro. O Brasil, ele é um dos países mais miscigenados do mundo, gente. O Brasil, vocês sabem que o Brasil é uma verdadeira salada mista, né? Então, nós podemos identificar aí, né, as 3 principais matrizes étnicas do Brasil, né? A gente sabe... é o nativo, né? O nativo brasileiro, nós temos o europeu e nós temos o negro africano. Então, essas 3 etnias formaram aí a base da população brasileira. Apesar que nós sabemos muito bem que posteriormente houve no Brasil a chegada de muitos outros imigrantes de vários outros lugares do mundo, onde aumentou cada vez mais a miscigenação aqui do Brasil. Se a gente for parar para reparar, a gente não está numa sala de aula, né? Mas se nós estivéssemos numa sala de aula, nós iríamos olhar uns para os outros e perceber o quanto nós somos diferentes, tá? Então, nós observamos um para o outro e percebemos que somos diferentes. Isso se dá porque o Brasil ele não tem um padrão fisionômico, tá? O Brasil ele possui uma grande infinidade de fisionomias. Então o Brasil não tem uma fisionomia padrão. Por exemplo, você chega na Ásia, você chega na Coreia do Sul, você vai ver que todo mundo tem características étnicas. Você percebe que você está falando com alguém ali coreano. Você vai na Ásia, na Índia, você percebe isso. Você vai na Alemanha, você percebe isso, né? Você vai na Inglaterra, você percebe isso. E no Brasil, você não percebe, tá? O Brasil tem até uma curiosidade. Por exemplo, vocês sabem muito bem que no exterior, né, quando você faz uma viagem internacional, o documento que você usa oficialmente é o passaporte, né? Mas o passaporte ele é muito importante, né, principalmente aí quando você está em outro país. Aí preste bem atenção. Dentro do mercado, né, o mercado aí, os contrabandistas, os falsificadores, né, muita gente rouba, né, passaporte para falsificar. E o passaporte mais valioso para os falsificadores é o passaporte brasileiro. Por quê, né? Porque qualquer foto que ele colocar, qualquer pessoa que ele colocar dentro daquele passaporte, ele vai conseguir passar pela polícia sem problema nenhum, tá? Se, por exemplo, aí eu quero lá fazer um passaporte falso e eu quero ter uma identidade japonesa, exemplo. Aí o camarada vai botar minha foto no documento. Será que eu vou conseguir passar pela polícia? Será que eu vou conseguir chegar lá com um olho desse tamanho, com a cabeça desse tamanho, com esse cabelo aqui crespo? Então o que acontece? Não vai, né? É claro que não vai. Isso acontece por quê? Porque os japoneses possuem uma fisionomia padrão, né? Mas se fosse o inverso, se fosse um japonês querendo fazer uma identidade falsa, um documento falso e colocasse lá o passaporte brasileiro, ninguém iria desconfiar.
Por quê? Porque o Brasil tem essa mistura étnica fantástica. Nós temos aí pessoas que se assemelham com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Então isso aí é um fato curioso, né? Por isso que o governo brasileiro, vez ou outra, atualiza o passaporte, adiciona chip, coloca lá, muda para cá, porque ele é muito, né, cobiçado pelos bandidos, né? Infelizmente, né? Beleza. Entendido aí essa parte, chegou numa parte aqui que eu acho bem interessante. O Brasil é um país populoso ou um país povoado? Alguém sabe responder essa pergunta? Deixa eu beber água aqui. Eu tô com sede. Bem, o Brasil, ele é um país populoso ou povoado? A gente precisa entender esses dois conceitos, tá? Vejam bem, quando a gente fala que um país ele é populoso, significa dizer que ele possui uma grande população absoluta. Lembrando que nós começamos a falar lá no início da aula que o Brasil ele é o sexto maior país em contingente populacional, ou seja, o Brasil tem a sexta maior população do mundo. Só essa informação dá o título ao Brasil de país populoso. Sim, o Brasil é um país populoso, tá? Agora vem a pergunta: o Brasil, ele é um país povoado? Você sabe dizer se o Brasil é um país povoado, tá? Bem, tem gente aí falando aí, tem Netinho aí, a galera aí, ó, abraço aí, turma. Igor tá falando aí, e a turma tá falando aí, é povoado, povoado, povoado. Mas por que, gente? Vejam, uma população, perdão, um país povoado, gente, é quando nós temos uma distribuição da população por todo o território nacional, beleza? E o Brasil não possui uma boa distribuição, é o que a gente vai ver agora no próximo slide, tá? Vejam, como vocês podem ver aqui, eu vou sair da frente, tá? Deixa eu sair da frente aqui para vocês darem uma olhadinha aí. Vejam. Bem, o Brasil possui uma distribuição populacional bem desigual, tá? Um outro fator que não deixa o Brasil ser um país povoado é a sua imensa faixa territorial, né? O Brasil ele tem mais de 8.516.000 quilômetros quadrados. É muita coisa, gente, né? Em questão de território, vocês devem saber que o Brasil ele é o quinto maior país do mundo, tá? Então ele é o quinto maior país do mundo. Então o Brasil ele vai ter uma faixa territorial gigantesca, como eu falei, com mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. E se a gente pegar a população brasileira e dividir pelo território do Brasil, vai dar uma densidade demográfica muito baixa, tá? Ou seja, o Brasil possui aí cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Essa conta que eu estou fazendo aqui é justamente a conta da população relativa brasileira. Tá? Se eu pego população total dividido pela área do país, vai dar exatamente essa conta. Cerca de 24,6 quilômetros, 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é atualmente a densidade demográfica do Brasil, tá? Então, portanto, o Brasil definitivamente não é um país povoado, porque existem aí várias áreas dentro do nosso país que existem vazios demográficos, tá? Como vocês podem reparar nesse mapa aí, esse mapa demográfico do Brasil dos anos 2000, nós temos o seguinte, né? A parte mais escura do mapa, vocês estão olhando pelo celular, eu acho que vocês não vão ver perfeitamente, mas se você observar, as cores mais escuras representam a maior concentração populacional. Se você vê as cores mais claras, né, um marronzinho, um amarelinho aí mais claro, ele está fazendo referência a áreas com vazio demográfico. E como vocês podem perceber, o Brasil apresenta vastas áreas de vazio demográfico, né? Então a gente vai ver aí que principalmente a região norte, na região amazônica, a gente vai ter uma baixíssima concentração populacional, com exceção para as capitais ali, que a gente vai ter ali Manaus, a gente vai ter Rio Branco.
Então, algumas capitais a gente vai ter um número maior de pessoas, mas naquela região o vazio demográfico reina. E onde é que fica a maior parte da população brasileira, gente? Fica na parte litorânea, na zona costeira, né? As principais cidades do Brasil, as principais capitais estão no litoral. E são nessas zonas, né, litorâneas, próximas ao litoral, que a gente vai ter a maior concentração populacional, tá? Das 5 regiões brasileiras, nós podemos dizer que a região sudeste ela é a mais populosa, tá? Então, a gente vai ter uma enorme quantidade de pessoas vivendo na região sudeste, tá? Em segundo colocado, vem nada mais, nada menos do que a região nordeste, tá? Então, o nordeste ele fica em segundo lugar no ranking das regiões. Depois vem a região sul, depois vem centro-oeste, depois norte e assim por diante, tá? Então, a gente percebeu aí que o Brasil possui uma má distribuição populacional e isso acarreta na seguinte conclusão. O Brasil, sim, é um país populoso, preste bem atenção, sim, o Brasil é um país populoso, porém o Brasil é um país pouco povoado, tá bom? Prestem bem atenção nisso aí, porque muita gente já perdeu questão de concurso por conta dessa pergunta ou não saber exatamente o que é população, o que é um país populoso, o que é um país povoado. Mas eu tenho certeza que você não vai errar essa pergunta, beleza? Se tiver alguma dúvida, gente, vai deixando aí nos comentários, tá? Bem, gente, deixa eu só conferir aqui se realmente, deixa eu ver quanto tempo nós temos ainda. Temos aí exatamente menos 15 minutinhos. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Vocês possuem alguma dúvida? Lembrando que isso aqui, gente, é só um aquecimento, tá? É só um aquecimento. A gente vai destrinchar muito mais esses temas nas aulas presenciais. E vocês sabem muito bem que a gente está em fé em Deus aí que nós iremos voltar em breve. E nas aulas presenciais nós iremos fazer, sim, nossas aulas e iremos tratar desses assuntos. Então aqui foi mais um aquecimento, né? Estou dando aqui comida para o cérebro de vocês, para que vocês possam aí pensar e raciocinar um pouco e perceber que certas coisas fazem muito sentido, tranquilo? Alguma dúvida aqui? Não. Então é o seguinte, pessoas. Hoje nós vimos aqui as principais características da população brasileira, né? Nós falamos sobre alguns principais conceitos que sempre caem nas provas de concurso. Na próxima live que a gente fizer aí, se a gente não voltar às aulas presenciais, eu vou trazer questões para que a gente possa fazer aqui também, tá certo? Mas nós vimos aí características gerais, vimos os principais conceitos, vimos aí grandes características da população brasileira, falamos sobre miscigenação, falamos sobre povo brasileiro e população brasileira, falamos sobre a distribuição da população brasileira, tá certo? Falamos também sobre crescimento vegetativo, crescimento, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, enfim. Falamos sobre vários conceitos, tá? E para não ficar muito pesado, a gente definiu aí esse assunto um pouco mais resumido, mais objetivo aqui para vocês, tá certo? Para clarear, para relembrar, que eu sei que vocês sabem dessas informações aí, e eu sei que vocês gostam de geografia, vocês amam geografia, e tudo isso que a gente falou aqui faz parte do nosso cotidiano e sim, faz parte da geografia, beleza? Então, eu agradeço o espaço dado aí pelo pessoal do ICD Concursos. Também agradeço aí a sua audiência, a sua participação, a sua paciência e a sua disponibilidade, tá bom? Para mim foi um prazer, um grande abraço a vocês e em breve nós retornaremos e, se Deus quiser, iremos nos ver, nos conhecer melhor. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí, tá certo? Abraço!